O mercado internacional da soja abriu o primeiro dia útil desta semana, nesta última terça-feira, já que segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos. E o primeiro dia útil foi marcado por elevação. As cotações da oleaginosa, seguiram o movimento de alta nesta terça, desta vez impulsionadas pela previsão climática na América do Sul, em especial sobre a Argentina. O país, que tem passado por um clima seco nos seus extremos norte e sul, teve a previsão de chuvas mais expressivas neste último fim de semana, mas elas não foram muito animadoras, não. E o mercado internacional da soja enxergou que o clima seco continua prejudicando a safra de soja do país. Enquanto isso, no sul do Brasil, outra área crítica que também estava com falta de umidade, esta região sim recebeu chuvas mais significativas nos últimos dias, trazendo algum alívio. Ainda assim, a Argentina é a que continua mantendo esse grau de otimismo em relação ao preço da soja no cenário internacional. Mas as consultorias que tratam deste assunto, elas alertam que ainda é muito cedo para especular qualquer quebra de safra no país vizinho. Por isso, o que o mercado opera é sempre com alguma notícia, seja positiva ou negativa, para fazer esse sobe e desce acontecer na Bolsa de Chicago. Depois dessa alta desta última terça-feira por lá, a quarta-feira começou com tímidas quedas registradas em Chicago. A gente acompanha como que a soja reage neste momento, então, por lá. Veja que os negócios agora vêm na estabilidade. Depois de ter aberto a quarta-feira com queda, já volta ao movimento mais normal, com poucas oscilações em relação ao fechamento desta última terça. Posição de janeiro já não possui contratos mais negociados, uma vez que quando o mês vira a metade, os contratos que estavam previstos para janeiro pulam para o mês seguinte. Então, a posição de referência para a gente agora é a partir do mês de março. A cotação da soja para entrega naquele mês vem agora negociada na Bolsa de Chicago a $9,68 por bushel na total estabilidade. Os contratos para maio também vêm estáveis a $9,79 mais 50 por bushel. E a posição de julho a $9,89 mais 50. Aqui no Brasil, os produtores de soja estão animados com a safra nova. O clima foi bom depois da chegada das chuvas e o desenvolvimento das lavouras segue bastante positivo. Na região do Mato Piba, a situação é bastante otimista. Os estados que compõem essa fronteira agrícola do país, que são Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, esperam, veja só, para este novo ciclo, uma safra recorde. Isso é o que tem constatado a equipe da Expedição Safra, do jornal Gazeta do Povo, que percorre o Brasil de norte a sul para acompanhar de fato o que está acontecendo no campo. Por lá, a expectativa de produtividade média das lavouras é positiva. Só para a gente fazer uma retrospectiva aqui dos últimos anos, entre 2013 e 2016, a região do Mato Piba passou por secas severas, baixando demais a produção dos campos. No ano passado, o clima foi bom em todo o Brasil e lá não foi diferente. Eles também tiveram uma safra recorde. E para essa nova temporada 17-18, as expectativas são melhores ainda. Na Bahia, a área plantada com soja cresce nesse novo ciclo em 1,3%, podendo alcançar 1.600.000 hectares, de acordo com a previsão da AIBA, que é a Associação Baiana dos Agricultores e Irrigantes. A produtividade média esperada para este ciclo por eles é de 56 sacas por hectare, o que, se for confirmado, vai ser um recorde para o estado baiano. E a produção em 5.400.000 toneladas, volume esse que, se for confirmado, vai ficar até 5% acima do que a Bahia colheu na temporada passada. A situação para o Piauí também não é diferente. O clima por lá foi muito bom na época de plantio. E com isso, a expectativa de produtividade média melhora bastante na comparação com o ciclo passado. Temporada 16-17, rendimento médio da soja no Piauí foi de 47 sacas por hectare. Para este ciclo novo, de acordo com a ProSoja estadual, estão sendo esperadas até 50 sacas por hectare. Diferente de outros estados, o Piauí também está avançando bem na comercialização antecipada desta safra. Até agora, já vendeu cerca de 40% de tudo aquilo que deve retirar dos campos. Por fim, a gente destaca um outro estado do Mato Piba,
o Tocantins. Por lá, a gente vê que essa expectativa de safra boa também percorre outras áreas da cadeia produtiva da soja. No caso, uma cooperativa chamada Frisia, que é uma cooperativa paranaense que atua no município de Paraíso do Tocantins, ela projeta aumentar a sua capacidade de armazenagem nos próximos períodos, nos próximos anos, em virtude dessa crença de que no Tocantins a produção de soja também vai crescer. A atual capacidade do entreposto da Frisia no Tocantins é de 28 milhões de toneladas. Para 2018, ela projeta aumentar para 48 milhões e até 2019, 56 milhões de toneladas. Está aí, então, toda essa situação envolvendo a região produtora do Mato Piba do Brasil, crescendo mesmo depois de anos de seca e persistindo na produção da oleaginosa, que tanto traz rentabilidade ao produtor e ajuda o Brasil a ir para frente. E a gente falou tanto aqui agora de Mato Piba, fronteira agrícola do Brasil, que deve ter uma safra positiva de soja. Por lá, os produtores creem em uma safra recorde. O clima foi bom na fase inicial de plantio, o setor está otimista. Vamos saber agora com a Graziela Gonçalves, da Somar Meteorologia, como que o clima deve se desenhar por lá nos próximos períodos. Olá, Graziela, boa tarde para você. Olá, boa tarde a todos que mais uma vez nos assistem. Um sistema chamado de vórtice ciclônico é o que está trazendo pancadas de chuva para o estado do Maranhão, Piauí, Tocantins e também oeste do estado da Bahia. Isso porque esse sistema faz com que os ventos girem no sentido horário, de maneira que na sua borda acaba então trazendo muitas instabilidades. Por isso que ao longo desses próximos dias, essas regiões continuam sendo então as mais afetadas com essa chuva. Teremos então acumulados que variam dos 15 até os 30 milímetros. Porém, no estado da Bahia, a chuva já diminui bastante, principalmente nas áreas do interior. O tempo volta a ficar mais seco e ensolarado e é só no próximo período que as chuvas já começam a retornar aqui para a região. Teremos acumulados em torno até dos 30 milímetros no extremo oeste baiano, mas grande parte do Mato Piba ainda tem previsão de pancadas de chuva. Agora, no próximo período aqui que a gente vai ver, que vai do dia 28 ao dia 1º de fevereiro, essa condição deve continuar. Como o centro deste vórtice atua principalmente mais próximo dessas áreas ao leste do Nordeste, na sua borda, onde as chuvas ganham intensidade, ainda vamos ter essas instabilidades chegando por aqui. Por enquanto, acumulados que variam também dos 15 até os 30 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E por aqui a gente continua falando de soja. Vamos acompanhar como estão os preços pagos pela saca do grão nos portos do Brasil. O acumulado dos últimos 30 dias mostra um recuo, veja só. Houve um recuo de 0,6% acontecendo para o valor da saca do grão paga no porto de Paranaguá, no estado paranaense. O que houve neste último mês foi uma oscilação expressiva da soja na Bolsa de Chicago, que acabou mexendo com os preços aqui no Brasil. Agora sim, os dados na tela, veja só que o preço sai de R$ 73,50 em meados do mês de dezembro, lá no dia 18, época em que a soja estava bem alta lá na Bolsa de Chicago. De lá para cá houve esse recuo expressivo acontecendo no mercado internacional e o Brasil também sentiu a pressão. No dia 28 de dezembro, o ano encerrava no seu último dia útil a R$ 73,00 o valor da saca da soja no porto de Paranaguá. Dia 4 de janeiro de 2018, o valor médio pago no porto era de R$ 71,50 a saca. E já nos dias seguintes, houve recuperação no valor da soja. No dia 10 de janeiro, o Porto Paranaense pagava R$ 72,00 no valor da saca do grão. E nesta quarta-feira, dia 17, o valor está em R$ 73,00 a saca.
No Porto de Santos, os últimos 30 dias também foram marcados por forte oscilação no valor pago pela saca do grão que chegou até o porto. Houve queda de 2% na comparação com 30 dias atrás. No dia 18 de dezembro, o Porto Paulista pagava R$ 74,00 no valor de cada saca do grão. No dia 28 de dezembro, ano de 2017 encerrava com o valor da saca R$ 73,50. E o ano de 2018 começou com já uma queda anotada. No dia 4 foram anotados R$ 72,00. No dia 10 de janeiro, o valor da soja subiu no Porto Paulista, chegando aos R$ 72,50. O patamar se mantém nesta quarta-feira, dia 17 do mês, marcando, portanto, esse recuo de 2% nos últimos 30 dias, mas já uma recuperação acontecendo desde o início do ano. Bom, a gente acompanha agora mais cotações da soja pelo Brasil, desta vez como estão os valores nos estados produtores. A Agricultura BR segue falando sobre mercado. A gente traz em destaque agora como vem a cotação do dólar comercial aqui no Brasil. Ele que influencia demais os negócios com o agronegócio, seja na venda dos produtos exportáveis ou também na compra dos insumos. Vamos acompanhar como que a moeda norte-americana se comporta neste momento aqui no Brasil. Ela vem com alta, veja só, já pela terceira sessão seguida. A moeda sobe agora 0,15% e é negociada a R$ 3,23 mais 4. E a hora do primeiro intervalo desta edição. Fique conosco, no próximo bloco você tem em destaque o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que em entrevista coletiva afirmou nesta última terça-feira que vai deixar o governo para disputar as eleições. Todos os detalhes logo mais depois do intervalo. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, concedeu a primeira entrevista coletiva do ano nesta última terça-feira. Na ocasião, ele falou sobre como foram as exportações do agro do Brasil no ano de 2017 e citou também em detalhes o mercado da carne, do etanol e a logística do país. Blairo afirmou ainda uma outra situação. Disse que vai deixar o governo em abril para disputar as eleições este ano. Saiba mais na reportagem de Odacil Canepa. O ministro Blairo Maggi apresentou os dados durante uma entrevista coletiva em Brasília. 5 secretários do ministério acompanharam a divulgação dos dados. Em 2017, as exportações do agronegócio somaram 96 bilhões de dólares, um crescimento de 13% em relação a 2016. O saldo da balança comercial, a diferença do que é importado e exportado, chegou a 81 bilhões e 86 milhões de dólares. Durante a entrevista, o ministro falou sobre os principais problemas dos mercados da carne brasileira, principalmente Estados Unidos e Rússia. Rússia, especificamente, um caso muito particular, que há muitos anos os russos reclamam que querem vender para o Brasil alguns produtos. Por muitos anos o Brasil prometeu e nunca abriu o mercado para eles, como por exemplo de trigo, de carne bovina também, que eles querem vender picanhas para cá, pescados que o Brasil compra muito de outros países, nunca abriu o mercado de pescados para eles. Então tudo isso nós estamos entregando para os russos, vamos chamar assim, praticamente a pauta encerrada. E o secretário Rangel, que vai estar comigo nessa viagem agora à Alemanha, tem uma audiência, uma reunião marcada com um contraparte dele, é Dankler, né? Dankler, para ver se a gente acerta esses documentos finais, as partes que estão faltando, e que a gente possa reabrir o mercado russo, que é um mercado importante. Nada mais falta ser respondido, nada mais falta ser acertado, depende única e exclusivamente agora de uma resposta americana. Ok,
ou não. E eu espero que seja ok, porque as respostas que a gente dá, os documentos que a gente envia, eles são negociados, são conversados, não há um confronto, há uma vontade política de se resolver esse assunto, mas sempre respeitando as questões técnicas. O balanço apresentado pelo ministro Blairo Maggi destaca os principais mercados para o agronegócio brasileiro. Além da União Europeia e dos Estados Unidos, a Ásia continua sendo o principal foco do governo brasileiro. Sem dúvida nenhuma que é a Ásia. E não é a Ásia só por causa da China. Nos estudos que rodam e que a gente tem acesso e que nós temos, mostram que 51% da população mundial vive naquela região do mundo, vive na Ásia. E é onde a economia mais tem crescido, tem mais dinamismo nos últimos anos. Portanto, a renda dos habitantes daquela região cresce muito. O ministro Blairo Maggi confirmou que deve deixar o governo em abril. Odacil Canepa para o SBA. No Rio Grande do Sul, a atividade leiteira garante o sustento a milhares de produtores. Nesta época do ano, o momento é para produzir alimentos para os animais no período do inverno. Quem mostra para a gente é a repórter Annelise Nicolodi. Se fosse para a produção de grãos, o milho ainda não estaria pronto para ser colhido. Mas na propriedade de seu Luiz Carlos, ele vai virar silagem. Por isso a máquina corta e tritura os pés de milho que vem para essa vala. Aqui, grão e palha vão ficar armazenados por pelo menos 6 meses, período que acontece a fermentação da silagem. O ponto de corte é muito importante, então, que o agricultor fique monitorando, quando o grão chega em 1/3 leitoso e 2/3 farináceo, é o ponto ideal de corte, e que tenha 30 a 35% de matéria seca, para que não haja perdas da silagem. Porque se tu fizer a colheita antes do ponto de corte, tu vai ter perda que vai formar churume na silagem. E se tu fizer após, quando a cultura já está começando a secar, tu vai perder bastante na questão da armazenagem, porque vai ficar difícil de fazer a compactação, e pode dar futuro problema com fungos, e bactérias. O objetivo é estocar alimento de boa qualidade para os animais, principalmente para o período do inverno, quando a oferta de pastagens é menor. Os 2,5 hectares de milho vão render alimento para 26 vacas, 14 delas em lactação. E a gente consegue fazer um trato melhor para as vacas, de mais qualidade e mais prático também. A atividade leiteira é a principal fonte de renda para 78 pequenos agricultores de Pejuçara. Uma parceria entre Prefeitura e Emater ajuda a desenvolver a região e a manter as famílias no campo. A gente cede o maquinário com funcionários à medida possível, mas tem um custo. Isso não é gratuitamente, porque o tribunal não aceita que seja totalmente gratuito. Mas praticamente o que é cobrado é o custo, o óleo diesel, a manutenção do maquinário, que isso aí não tem como descarregar de outra forma. Isso já é um trabalho feito há muitos anos. Estamos aí sempre nesse apoio, incentivando principalmente o pequeno produtor de leite, para que se mantenha no campo. Nessa hora de grande dificuldade, até por assim, baixo preço pago pelas grandes indústrias do leite, se a prefeitura não for parceira nesses momentos aí, se torna um trabalho inviável, uma profissão inviável. Por enquanto, o rebanho leiteiro está sendo manejado em pastoreio de espécies perenes, que apresentam menor custo de produção ao agricultor, que tem sofrido com os altos e baixos no preço recebido pelo leite. Apesar do preço não estar nos ajudando, a gente está em torno aí de 90 centavos o litro hoje, já chegou a 1,30, 1,40, mas infelizmente a gente, como no Brasil, sempre tem alguém que tem que perder e o produtor, infelizmente, o do leite hoje está sofrendo com as consequências. Mas a gente não tem do que se queixar, está dando para manter a propriedade, tem gastos, e bem altos. Mas a gente tem a ajuda da Emater, que a gente está conseguindo assim fazer uma planilha e dizer assim, podemos investir mais em silagem esse ano, dá para diminuir a ração ou vice-versa, dá para se investir mais no gado leiteiro. Há
Prefeitura está dando-nos assim uma ajuda muito grande através de nos vir ajudar com um custo bem menor em nos fornecer os tratores e maquinário para silagem. Na mão de obra para silagem a gente conta com os amigos, né? A gente tem essa parceria de troca, então isso barateia bastante. E a gente vai lutando com o que dá, né? Então, por enquanto, não está dando para se queixar da produção leiteira na nossa propriedade. Em setembro do ano passado, a Conab publicou um documento chamado Perspectivas para o Agronegócio, onde recomendou aos produtores do Brasil a reduzirem a área destinada ao milho. Na visão da Conab, nem mesmo a expectativa de aumento nas exportações brasileiras do cereal e também do aumento do consumo global do produto seria suficiente para trazer um momento positivo para o mercado do milho no Brasil, caso não houvesse redução de área. Portanto, a recomendação de reduzir a área seria justamente para trazer algum equilíbrio aos preços do cereal, tão baixos em virtude da ampla oferta. Minas Gerais, o maior produtor de milho de primeira safra do Brasil, levou a sério esse conselho da Conab e reduziu em 13% a área destinada ao cereal na safra de verão. Na visão e na expectativa da Federação de Agricultura do Estado, a área reduziu de 909 mil hectares do ciclo passado para 790 mil hectares, portanto, 13% a menos. Na comparação em relação à expectativa de produção, a queda é ainda maior, uma vez que nesse ano não se espera um clima tão perfeito como foi observado no ciclo passado. A baixa na expectativa de produção de milho de verão para Minas Gerais é de 15%. No cálculo da Federação de Agricultura do Estado, no ano passado, o Estado mineiro colheu 5.800.000 toneladas de milho na primeira safra. Para a temporada nova, 17/18, a projeção é colher 4.930.000 toneladas. Os 13% de área que foram deixadas de lado para o milho foram agora migradas para a soja. É hora de indicadores por aqui, o que significa ver como está o preço médio do cereal em algumas regiões produtoras ou consumidoras do Brasil. A gente destaca desta vez os valores na região sul do país, começando pelo estado do Paraná, o maior da produção do milho desta região brasileira. Veja o que aconteceu nos últimos 15 dias. Houve uma elevação expressiva na cotação do milho por lá. De acordo com a apuração da Agricultura BR, os valores subiram 10,65%, saindo de R$ 25,75, alcançando os R$ 28,50 já no dia 8 de janeiro. A cotação para o estado paranaense permanece assim nesta quarta-feira, dia 17 de janeiro. Portanto, elevação significativa aí para a cotação do milho no Paraná. No estado de Santa Catarina, que não é um grande produtor de milho, mas sim um grande consumidor, houve estabilidade nos preços nestas últimas 2 semanas. De acordo com a apuração, a cotação média da saca do milho ficou em R$ 30,50, considerando o período do dia 3 de janeiro até esta quarta, dia 17. No Rio Grande do Sul, por sua vez, houve queda no valor médio da saca do cereal. A baixa foi expressiva, foi de mais de 3% no acumulado de 15 dias. Vamos analisar então o que houve com o mercado gaúcho. No dia 3 de janeiro, cotação média da saca do grão no estado era de R$ 33,00 a saca. O valor se manteve assim até o dia 10 do mês, quando no dia 15 apresentou um forte recuo, baixando para os R$ 31,75. Com isso, queda, portanto, de 3,78% para o valor da saca do milho na média do estado do Rio Grande do Sul. A gente vai agora para o mercado futuro, aquele que mostra como que os preços estão sendo travados para a entrega do cereal lá para frente. O mercado futuro da Bolsa de Chicago é o destaque nosso aqui do Agricultura BR, uma vez que esta bolsa traz a referência mundial para a commodity. Nesta quarta-feira, os negócios com o milho vêm na estabilidade. A posição de março, que é de mais curto prazo, agora apresenta uma leve alta de 0,07%
e opera a $3,48 mais 50 por bushel. Maio vem com leve queda de 0,07% agora, negociando o bushel do cereal a $3,56 mais 50. A posição de julho cai 0,13% e vem agora a $3,64 mais 50, agora subiu um pouquinho. E a posição de setembro a $3,72 mais 50 por bushel, também com leve queda nesta quarta-feira. O assunto por aqui agora é arroz. Depois do Rio Grande do Sul, o estado do Mato Grosso divide com Santa Catarina e Maranhão o posto de estado que tem a segunda maior área destinada à produção do cereal no Brasil. O estado mato-grossense, por sua vez, reduziu bastante a área destinada ao cereal neste novo ciclo. Na visão da Conab, ela cai em 10,5%. A gente analisa os números agora, então, dessa redução acontecendo para a área de arroz no estado mato-grossense. Ela sai de 162.300 hectares na safra 16-17 para 145.200 hectares. Segundo a Conab, esta queda é justificada pela substituição das áreas para o plantio da soja, cultura que cada vez mais ganha espaço, em especial na safra de verão. De acordo com o último relatório da Conab, essas lavouras já implantadas no estado do Mato Grosso seguem com um crescimento vegetativo considerado positivo. E falando em arroz, no estado mato-grossense, o Agricultura BR destaca agora a participação de um telespectador produtor do cereal no estado. A gente mostra para você na tela, então, fotos do Aparecido, que é do município de Cláudia, no estado mato-grossense. Mandou fotos da sua produção de arroz. Está aí o Aparecido, então, mantendo firme na atividade arrozeira no estado mato-grossense. Lavoura se desenvolvendo bem. Aparecido, obrigada pela participação. Uma boa safra para vocês por aí. Vamos saber agora, então, com a Graziela Gonçalves, como que o clima vai se comportar para essas áreas de arroz por lá. Acompanhe os destaques. Por enquanto, grande parte do estado do Mato Grosso e as áreas produtoras de arroz por lá estão recebendo bons volumes de chuva por conta da constante entrada da umidade da Amazônia em direção ao estado. Só que ao longo desses próximos dias, essa chuva tende a perder um pouco mais de força. Os acumulados aqui mal devem passar dos 15 milímetros e em algumas áreas o tempo segue mais seco e ensolarado até o dia 22 de janeiro. É só no extremo norte que a chuva ainda persiste aí um pouco mais volumosa. Como este período de tempo seco é muito curto, isso não chega a afetar tanto as lavouras de arroz, mesmo porque no próximo período, que vai do dia 23 ao dia 27 de janeiro, a chuva já volta a ganhar intensidade sobre a maior parte do estado. Teremos acumulados que podem chegar dos 30 até os 50 milímetros. No próximo período, que vai até o dia 1º de fevereiro, aí sim a chuva volta a ganhar mais uma vez força e teremos então acumulados que podem até passar dos 70 milímetros, o que continua beneficiando as lavouras de arroz. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Para a gente fechar o assunto arroz, vamos acompanhar como vem operando o mercado do cereal, então, aqui no Brasil, tomando como base o estado do Rio Grande do Sul. O valor médio pago pela saca de 50 quilos do arroz em casca tipo 1 foi o seguinte nestes últimos dias. No dia 10 de janeiro, o valor estava em R$ 37,03. No dia 11, recuou para R$ 37,01 e no dia 12, para R$ 36,96 a saca. Uma nova queda foi observada na segunda-feira desta semana, dia 15 de janeiro, com o valor chegando aos R$ 36,77. Nesta última terça, no entanto, o mercado do arroz reagiu para cima no estado gaúcho, voltando a elevar a saca para cima dos R$ 37.
O valor fechou nesta última terça a R$ 37,13. Apesar da boa recuperação, ou há ainda uma queda observada no acumulado do mês de janeiro, que ela chega a 0,64%. Você fica agora com a cotação do arroz beneficiado para o estado do Rio Grande do Sul. Em 2017 foi mais um ano complicado para a cultura do trigo. O clima não ajudou em nada, os valores do cereal continuaram muito baixos e o custo de produção sempre lá em cima. Sobre este assunto e sobre as perspectivas para a cultura no ano de 2018, em São Paulo, a repórter Sara Kirchhoff conversou com o presidente da Câmara Setorial do Cereal. Acompanhe. Maurício Graudelli, presidente da Câmara Setorial do Trigo, seja bem-vindo ao SBA. Um ano complicado para a cadeia do trigo, né? Sem dúvida, foi um ano bem difícil. Não só para a cadeia do trigo, né? Para a economia de uma forma geral. A gente teve uma quebra de safra bem significativa no Rio Grande do Sul e no sul do Paraná. Primeiro teve já a diminuição diária, né? Que passou dos 10%, depois a quebra na safra ainda para piorar. Exatamente. Mas, em compensação, a gente vê os nossos irmãos argentinos com uma safra excepcional esse ano, que deve ajudar muito o Brasil na questão de demanda do trigo. Como é que fica a questão para o produtor esse ano com essa quebra da safra? Ele está diminuindo aí as esperanças em relação ao trigo e migrando para outras culturas cada vez mais? Então, para 2018, a expectativa é que haja uma redução da área plantada de trigo em detrimento de todas essas questões que nós tivemos em 2017 e também pelo milho estar mais apreciado que o trigo. Ele deve perder um pouco de área para o milho, sem dúvida nenhuma. E a quebra na safra, especialmente no Rio Grande do Sul, se deve principalmente ao volume de chuvas no período da colheita, Sem né? dúvida nenhuma. Nós tivemos chuvas históricas para esse período. Tipo de coisa que não tem que contornar, né? Como contornar? O produtor está sempre lá rezando e conversando com São Pedro para que colabore, né? Infelizmente, a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Existem essas intempéries climáticas que ninguém pode controlar, né? Maurício, entrada do trigo da Rússia é uma possibilidade aí, né? De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que já teria inclusive autorizado para que ela começasse no ano que vem. Como é que fica para o produtor? Como é que fica para a nossa cadeia do trigo aqui no Brasil? Olha, a minha opinião, como consumidor de trigo, é pouco provável que o Brasil importe trigo russo. Não por questão de qualidade, etc., mas pela uma questão comercial. Basicamente, o Brasil é um grande importador de trigo argentino e hoje o preço de um trigo argentino está $40 na média abaixo de um trigo russo. Então, ele é um trigo que não vai ter demanda nos níveis atuais de preço. E essa grande entrada do trigo argentino desvaloriza o nosso trigo aqui no Brasil? Como é que fica para o produtor esse repasse? Olha, hoje o trigo argentino é um dos trigos mais baratos do mundo. Então, a Argentina ela vem buscando novos mercados nos últimos tempos, fez com que isso desse mais liquidez para os produtores argentinos. Ou seja, se a gente está competindo com alguns outros mercados, a tendência é que o preço tenha uma certa alta, né? Tanto que esse ano a gente não viu preço de trigo argentino muito baixo. Eles testaram alguns níveis em $168, mas mesmo em plena colheita, o trigo está sendo vendido numa média de $175 no porto, que dá uns $150 mais ou menos ao produtor. E eles têm a vantagem tributária na compra dos insumos, né? Que o produtor brasileiro é o que mais paga no fim da conta. Sim, aqui falar em tributo no Brasil chover no molhado, né? Aí o produtor tem que sempre fazer aquela gestão, né? Aquela preparação, não tem jeito, ele já sabe, mas é sempre bom ouvir e continuar monitorando tudo isso, né? Sim.
E, ademais, a Argentina, com a queda na tributação das exportações, primeiro foi no trigo e milho, agora começa em janeiro da soja. Eles devem reduzir cerca de 12% o imposto da soja, que vai ser gradual, mês a mês vai cair 0,5%. No trigo já aconteceu e isso fez com que os produtores se animassem e investissem na cultura. E sempre que se abre as portas para um novo mercado, como essa possibilidade da Rússia, você acredita que não, mas ainda existe essa possibilidade, há uma grande preocupação também com a entrada de novas pragas aqui para o Brasil, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Brasil já chegou a importar trigo russo. No Brasil já entrou trigo do leste europeu, Rússia, Polônia, Ucrânia já exportaram trigo para o Brasil. Nós não tivemos nenhum tipo de problema com praga quarentenária, nada disso. Mas é sempre, é o que eu disse, na mesma paridade de preço, o importador brasileiro ele vai preferir importar um trigo argentino, por ser muito menos burocrático e ele já conhecer todos os trâmites legais para desembaraçar o trigo nas fronteiras brasileiras. Certo. Além da entrada das novas pragas que a gente falou, também da quebra da safra, diminuição da área plantada, a gente também pode destacar que, apesar de todo esse cenário, teve uma melhora significativa na qualidade das sementes e especialmente aqui no estado de São Paulo, né, Maurício? Sem dúvida nenhuma. A gente está trabalhando desde 2013, buscando criar novas variedades junto com a pesquisa. É a primeira vez que eu vejo pesquisa e indústria conversando, dando um melhor apoio ao produtor rural, fazendo ele pensar um pouco fora da porteira. E nós conseguimos desenvolver novas variedades que são excelentes para o consumo da indústria. Que já estão disponíveis no mercado. Já começam a estar disponíveis na próxima safra. Ah, perfeito. A projeção aí para a próxima safra, qual que é? No estado de São Paulo, a gente acredita que tem uma manutenção diária. Ou seja, a gente deve colher as 250 mil toneladas que a gente vem colhendo nos últimos 2, 3 anos. Tá certo. Maurício, para terminar, a gente vinha acompanhando aí os preços do trigo ao longo do último mês, especialmente aí em novembro, início de dezembro. Os preços vinham caindo muito, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro, em função dessa grande oferta, né, global, inclusive. E agora, nos últimos dias, essa última semana, a gente observou os preços começando a reagir. Aí o que fez com que essa alteração aí pudesse ser percebida? Então, basicamente, nós tivemos uma grande quebra. A Austrália teve uma grande quebra de safra, com que fez que os tradicionais importadores da Austrália buscassem novas origens. Foi o caso do trigo russo, que está em evidência e está sendo disponível para vários países no mundo. E também o que aconteceu para aumentar os preços CIF do trigo foi a alta do frete marítimo. A gente vê um grande volume de demanda por navios e o frete marítimo tem subido muito, subiu cerca de 20%. E qual é a expectativa dos preços agora para o início do próximo ano? Tanto acho no mercado físico quanto no mercado futuro. A tendência é manutenção de preço ou até uma certa elevação. A partir de março, eu acredito que deva subir um trigo argentino entre 10 e 15 dólares. Tá certo. Maurício, obrigada pela sua participação. Obrigado você pelo convite. Perfeito. Esse foi então Maurício Giraldelli, presidente da Câmara Setorial do Trigo, e nós voltamos ao programa. Bom, e a gente segue de olho então no mercado nacional do trigo para ver como que ele vai se desenhar ao longo desse ano de 2018. E a gente viu aí que o presidente da Câmara Setorial do Cereal comentava, sobre o que vem acontecendo no cenário internacional do trigo. A Austrália, grande produtor, teve quebra e com isso está buscando o trigo russo. Vamos saber como toda essa movimentação no comércio da commodity tem manifestado no mercado, como estão os valores do cereal na Bolsa de Chicago. A gente enxerga a alta acontecendo para o trigo, então, neste momento, diferente do setor da triticultura. A posição de março sobe 0,36% e opera agora a $4,18 por bushel. Maio vem a $4,30 mais 75, com elevação de 0,17%.
O trigo para entrega em julho e setembro vem com leve alta de 0,05%. Aquele para entregue em julho vem a $4,44 por bushel e o de setembro a $4,58 mais 25. Observe que na coluna onde diz cotação máxima, a gente vê que os valores operados neste momento vêm próximos aos valores mais altos desta quarta-feira. E o Agricultura BR vai agora para mais um rápido intervalo desta edição. No próximo bloco, o assunto é café. A gente vai falar qual é a projeção de aumento no consumo global do grão e o quanto que o Brasil também deve crescer neste quesito. Não sai daí, voltamos já. O consumo mundial de café deve continuar na sua trajetória de alta por anos a fio. Segundo cálculos da Organização Internacional do Grão, é esperado um aumento médio anual de 2,5% no consumo daqui para frente. Aí, o Secafé, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, pegou esses números e fez um cálculo para saber o quanto que o consumo mundial de café deve crescer nos próximos anos. Veja só, 39% até o ano de 2030. A Ásia e a Oceania devem puxar a demanda global pelo produto. Hoje em dia, o consumo mundial de café gira em torno de 157 milhões de sacas de 60 quilos do grão. De acordo, então, com esse cálculo feito pelo Secafé, a projeção é que até o ano de 2030, o mundo consuma cerca de 219 milhões e 100 mil sacas de 60 quilos do grão. Como o maior produtor mundial de café, o Brasil tem um papel fundamental neste quesito. O diretor do Secafé afirmou o seguinte a respeito deste assunto: mais de 62 milhões de sacas serão necessárias para atender a demanda mundial e o Brasil tem grande responsabilidade neste desafio. Minas Gerais, como é o maior estado produtor de café do Brasil, este deve continuar crescendo cada vez mais. Um cálculo feito pela Federação de Agricultura do Estado Mineiro mostrou que nos próximos 10 anos, o estado deve aumentar em 40% a sua produção de café. De acordo com dados apresentados pela Secretaria, no ano de 2017, a expectativa é de que o estado tenha colhido 28.140.000 sacas de 60 quilos do grão. Para 2027, o governo do estado espera colher 36.700.000 sacas de 60 quilos de café. Essa alta projetada deve acontecer mesmo com recuo na área plantada. É isso mesmo. Com isso, é a produtividade média que vai trazer a elevação desta produção toda. A área destinada aos cafezais em Minas Gerais, no ano de 2017, é calculada pela Secretaria em 974 mil hectares. Em 2027, acredita-se que deve haver um recuo de 33% na área destinada ao grão, chegando aos 649 mil hectares. A Secretaria, portanto, faz esse cálculo que a gente viu ali, que apesar da recuo na área plantada, a produção vai lá em cima. É a produtividade, como eu comentava há pouco, que deve crescer e garantir esta alta produção. De acordo com um estudo feito pela Secretaria, áreas montanhosas de café devem migrar para áreas mais planas, onde a mecanização seja possível. E isso deve haver, portanto, deve refletir em recuo no custo de produção e assim tornar o café do Brasil mais rentável. Agora, para aquelas áreas montanhosas, a tendência é de cultivo de cafés diferenciados. Veja o que disse um assessor da Secretaria a respeito dos cafés diferenciados nessas áreas montanhosas. O grande trunfo para as regiões montanhosas é a produção de cafés especiais. Essas regiões são riquíssimas em diversidade ambiental, com altitudes diversas e microclimas diferenciados. Os terrenos têm fácil exposição ao sol, o que não é comum em áreas planas, e isso gera a oportunidade de produzir raridades de café. Bom, e falando em cafés diferenciados, a gente destaca agora como que o Brasil foi neste quesito ao longo do ano de 2017.
Nesta semana, o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil divulgou os números finais do ano passado, mostrando que o volume de cafés diferenciados, ou seja, aqueles que têm uma qualidade superior enviados ao exterior, respondeu mais de 16% de tudo aquilo que foi vendido. Os números são estes, veja só. O volume chegou a 5 milhões e 100 mil sacas, 16,7% do total. A receita chegou a 1 bilhão e 20 milhões de dólares, representando quase 20% de todo o faturamento que o Brasil teve com as vendas de café no exterior. Cada saca de 60 quilos do grão teve o valor médio de 199 dólares e 59 centos. Está em um mercado, então, ainda para ser mais explorado aqui no Brasil, em especial nas regiões montanhosas. E ainda falando em café, a gente fala agora com a Somar Meteorologia para saber como que o clima vai se desenhar daqui para frente para as áreas produtoras do grão no Brasil. Ela traz os destaques para as áreas da variedade arábica. As áreas produtoras de café arábica, que ficam principalmente no estado de Minas Gerais, vêm recebendo ainda muita umidade da Amazônia, por isso que a chuva seguiu mais constante por lá. Inclusive, o índice de umidade do solo ainda segue bem elevado, o solo está praticamente saturado nas áreas mais ao sul do estado mineiro e a expectativa é que esse solo continue umedecido ao longo desses próximos dias. Do período do dia 18 ao dia 22 de janeiro, o acumulado por lá pode variar até dos 15 e os 30 milímetros. Agora, a expectativa para a próxima semana é que essa chuva ainda continue. Teremos, então, entre o dia 23 ao dia 27 de janeiro, acumulados que podem variar dos 50 até os 70 milímetros. Por isso que o índice de umidade do solo ainda deve seguir bem elevado. Para a próxima semana, que vai até o dia 1º de fevereiro, essa chuva ganha ainda mais intensidade e os acumulados podem chegar até os 100 milímetros. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Até já, Graziela. E por aqui a gente continua falando de café. Vamos agora acompanhar como estão os valores no mercado. Em primeiro lugar, o mercado físico do café arábica. O CPEA tem apurado os valores no estado de São Paulo e mostra recuo acontecendo neste início de 2018. O valor da saca de 60 quilos do grão fechou nesta última terça-feira, dia 16, a R$ 442,55. Voltou a recuar depois de ter reagido na segunda, dia 15 de janeiro. Com isso, o acumulado do ano de 2018 já registra queda de quase 1% na comparação com o fechamento do ano de 2017. E o café arábica vem caindo tanto aqui no Brasil porque ele é atrelado aos preços em Nova York. Lá na Bolsa norte-americana, os valores vêm em forte queda já há alguns meses, baixando demais, portanto, as cotações nos demais países que produzem o grão, como no Brasil. Nesta quarta-feira, o mercado de café na Bolsa de Nova York reage positivamente, reage muito bem, inclusive, com alta próxima quase 1,5% para a posição de março. Mas vale a gente lembrar que o valor de referência considerado satisfatório para essa commodity é a partir de $1,30 por libra-peso. A gente vê que apesar da alta de 1,45% para a posição de março, o valor vem bem abaixo disso, a $1,22 mais 20 por libra-peso. Os negócios com a arábica na Bolsa de Nova York também são feitos nesta quarta-feira para a posição de maio, que agora opera a $1,24 mais 65 por libra-peso, com alta de 1,38%. A posição de julho vem a $1,27 e a de setembro, $1,29 por libra-peso. A gente fica agora com mais cotações do café aqui no Brasil. É hora de acompanhar o mercado do café Conilon, tanto no Brasil quanto no cenário internacional.
O que acontece aqui no nosso país é uma safra positiva, que teve em 2017 e uma expectativa também de bons números em 2018. O estado do Espírito Santo, o maior produtor desta espécie no país, sofreu com muita seca nos anos anteriores, baixando demais a sua produção. Do ano passado para cá, as lavouras se recuperaram e os números têm se mostrado mais positivos. Essa expectativa, portanto, de um volume melhor de café Conilon sendo colocado no mercado traz pressão negativa para os valores. Tanto é que esse ano de 2018 começou com forte queda já para o valor da saca de Conilon no estado capixaba. A queda, em poucos dias do ano, já soma quase 9%. Vamos acompanhar a apuração do CPEA, então, no estado do Espírito Santo. Veja que o valor médio da saca do Conilon, tipo 6, peneira 13 acima, sai de R$ 348,83 no dia 10 de janeiro, para fechar nesta última terça-feira, dia 16, a R$ 326,96 a saca. Foi uma queda superior a R$ 20 por saca em apenas alguns dias, 6 dias úteis. Com isso, como eu dizia, a queda acumulada passa de 8%. A gente mostra agora para você de casa como vem operando o mercado futuro do café Conilon. A bolsa de referência é a de Londres, ela que traz uma referência mundial para essa commodity. Em resumo, o que acontece no cenário global do café Conilon também é a expectativa de uma oferta ampla do grão. Isso porque o Vietnã, maior país produtor dessa espécie no mundo, tem recebido clima bom ao longo de toda a safra, o que indica uma oferta ampla do produto. Nesta quarta-feira, o mercado do café Conilon também vem reagindo bem, assim como o de arábica. Os valores, no entanto, também vêm bem abaixo daquele valor considerado satisfatório, que para o café Conilon, também chamado de robusta, é acima de $2.000 a tonelada. A posição de março vem a $1.742, com alta agora de 0,86%. A posição de maio sobe 0,46% e negocia a tonelada do grão a $1.731. Enquanto isso, julho opera a $1.757 a tonelada, com alta de 0,22%. E hora de mais um intervalo. No próximo bloco, a gente mostra uma entrevista feita com um especialista sobre o controle de plantas daninhas na plantação agrícola. E tem também nesta edição novidades a respeito de preço mínimo de produtos extraídos das florestas do Brasil. Já já a gente traz tudo isso em detalhes. Não sai daí, voltamos em instantes. O controle inadequado de plantas daninhas é um dos principais fatores de redução de produtividade nas culturas, como a da soja, por exemplo. As plantas invasoras competem com os recursos naturais daquela cultura que foi implantada, como luz solar, água, nutrientes do solo e até o espaço. Sobre este assunto, a gente conversa hoje no quadro Entrevista. Ao meu lado está Francisco de Assis Rolim, ele que é doutor em agricultura e professor do curso de agronomia da Uniderp, Universidade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Doutor Francisco, obrigada pela presença, bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom, as plantas daninhas, como a gente comentava, são um grande problema para o sojicultor brasileiro. Como que o combate ou a prevenção dela começa? Esse é um assunto que deve estar na pauta do produtor bem antes dele realizar o plantio, no planejamento da sua lavoura, porque ele deve ter já um levantamento, um diagnóstico das espécies que ocorrem nas suas áreas de cultivo e, com base nesse levantamento, ele faz, juntamente com o seu agrônomo ou com o seu assistente técnico,
faz o planejamento do controle a ser realizado, envolvendo as épocas, envolvendo os produtos, envolvendo também a infraestrutura que ele tem, o maquinário adequado. E isso tudo deve ser tomado essas providências antes do início da safra. Então, toda a safra é fato, vai existir planta daninha acontecendo na lavoura. Exatamente. São agentes negativos que concorrem com a produtividade da cultura. E no caso das plantas daninhas, é inevitável a sua ocorrência. Por quê? As condições ambientais são ótimas para elas. Tem umidade, tem solo bem fertilizado, tem temperaturas adequadas. Ou seja, uma condição que é boa para a cultura cultivada vai ser excelente para as plantas daninhas. Hoje em dia, quais são as principais plantas daninhas para a cultura da soja aqui no Brasil? Essa é uma dinâmica que ocorre em função da biodiversidade. Então, no momento, as plantas daninhas, as espécies que têm causado mais preocupação e que estão tendo maior importância, são principalmente o capim amargoso, Digitaria insularis, a buva, Coniza bonariense, e ainda as plantas chamadas tigueras, que são plantas remanescentes de culturas anteriores e que vêm a se instalar como planta daninha no momento do cultivo atual. Tem sido as principais preocupações. Mas a gama de espécies que são importantes para o cultivo da soja é muito ampla. Varia de região para região? Varia de região para região, de sistema de cultivo para sistema de cultivo. Às vezes, numa mesma propriedade, dependendo do tamanho, de um talhão para o outro existem alterações na composição das plantas daninhas. Por isso tem que ter um conhecimento muito bom, tem que ter um acompanhamento, um monitoramento técnico eficiente para o produtor exercer da melhor forma, de uma maneira mais eficiente e econômica, o controle ou o manejo dessas plantas daninhas. Se esse controle, doutor, não for feito de maneira eficaz, quanto em produtividade uma lavoura de soja pode perder quando se fala em plantas daninhas? É importante esse aspecto aí, porque o produtor, ele está numa atividade econômica como outra qualquer e ele não pode ter prejuízo na sua atividade por negligência. Então, dependendo das espécies que ocorrem, da densidade que ela ocorre na área, as perdas podem variar de 20% a 80% na produtividade. Ou por um manejo inadequado, ou pelo momento inadequado ou inoportuno de controle, e até mesmo pelo planejamento e o uso das ferramentas como as moléculas herbicidas e outros métodos. Qual é a tecnologia mais forte, mais eficaz que o Brasil tem hoje no combate às plantas daninhas, ou qual foi a evolução mais marcante para a história da soja no Brasil neste assunto? Nos últimos anos, a tecnologia de maior impacto e de grande importância, não só para a região produtora do Brasil, mas produtora de soja do mundo todo, foi na área da biotecnologia, né, com a inserção a primeira grande tecnologia nessa área foi o evento da soja transgênica. Essa tem sido o que nós chamamos de tecnologia de ponta no momento, na área de biotecnologia. Outros produtos estão inseridos nessa área de pesquisa. O produtor deverá ter nos próximos anos, já a partir do ano que vem, quem sabe, já ampliação de pesquisas envolvendo a tolerância ou a resistência das plantas cultivadas a moléculas potentes, eficazes no controle de plantas daninhas, envolvendo várias espécies e com um controle bem eficaz. Quando a gente fala, doutor, em outros problemas fitossanitários da cultura de soja, como pragas e doenças, a ferrugem asiática, por exemplo, tem se falado muito hoje em dia na resistência do fungo aos insumos, né? No caso das plantas daninhas, também acontece isso?
Também acontece, isso é muito frequente. Então, por exemplo, eu falei o caso da soja transgênica. Logo que essa tecnologia foi disponibilizada, inicialmente todas as espécies daninhas, praticamente, eram eficientemente controladas. Com o passar dos anos, e hoje nós já estamos numa situação em que o glifosato, que é a molécula usada, ele já não está sendo eficiente para um número significativo de espécies que antes ele controlava bem. Isso significa que houve desenvolvimento de resistências, houve seleção de plantas existentes no ambiente e que já não está sendo uma tecnologia absoluta. Por isso, a necessidade de inserir nessa ciência a inclusão de outras moléculas que são também potentes. Então, esse é o grande desafio, né? Não só nessa questão de plantas daninhas, mas questão fitossanitária em geral, resistência aos insumos. Exatamente. E essa tecnologia moderna, ela visa, já tem tecnologias para serem lançadas que visam não somente tornar a planta resistente, a planta tolerante, a cultivada tolerante à molécula herbicida, mas também, na mesma planta cultivada, ela ter resistência também a outros agentes, por exemplo, lagartas, né? Então, você utilizar uma planta geneticamente modificada que vai tolerar a ação de inseticidas, vai ter um inseticida embutido já na sua genética, através de proteínas, principalmente, e ao mesmo tempo ela ser tolerante à ação de herbicidas e ação total. O que o senhor enxerga para o futuro da agricultura no Brasil nesse aspecto de controle de plantas daninhas? Onde que a gente pode chegar em questão positiva envolvendo isso? A biotecnologia é o futuro, é o presente e é o futuro. Então, deverá desenvolver mais, ampliar mais as pesquisas envolvendo biotecnologia. O surgimento de novas moléculas herbicidas não é esperado, não existe essa expectativa. A tendência é, com o que nós já temos aí de produtos agrotóxicos, fica com esses, selecionando os melhores, e a ciência não está caminhando para o desenvolvimento de novas moléculas. Ainda não tem essa perspectiva? Não, hoje não. Mas sim utilizar a ferramenta da biotecnologia. Pode-se falar que a planta daninha traz algum benefício para a cultura? Ela pode ajudar de alguma forma essa lavoura? Sim, ela pode ajudar. Antes do plantio, por exemplo, é feito o preparo da área. Hoje, principalmente nas áreas cultivadas sob o sistema de plantio direto, que é a maioria dos cultivos da soja no Brasil, é feita uma dessecação, o preparo é feito via dessecação, manejo, dessecação da cobertura vegetal precedente, e essa cobertura vegetal ela é composta também de espécies que são semeadas para isso, mas composta também de espécies espontâneas, que são as plantas daninhas. Elas, nesse momento, vão servir, após quimicamente manejadas, elas vão passar a servir de cobertura vegetal. Vão se decompor, vão ajudar a reestruturar o solo, a manter a temperatura do solo em níveis adequados para o cultivo, vai ajudar a reter água no solo. Isso vai favorecer o desenvolvimento da cultura. Então, as plantas daninhas também têm a sua validade, inclusive protegendo o solo contra a erosão. Doutor, para a gente finalizar, o produtor rural que está nos assistindo quer saber mais informações sobre as ervas daninhas nas culturas, como a soja, por exemplo, mas no caso dela trazer aquele prejuízo, né, não nessa fase de cobertura de solo, a quem ele deve procurar? Tem alguma instituição em que ele possa confiar para fazer esse controle junto com ele? Olha, em todas as regiões sempre tem pessoal ligado à consultoria, assistência técnica, quer seja empresas governamentais ou empresas privadas. No setor da pesquisa,
Principalmente na cultura da soja, a Embrapa tem um centro de pesquisa que fica nacional, né, sediado em Londrina. Nos estados, os estados contam com empresas estaduais de pesquisa e esse pessoal técnico, o aporte técnico, o produtor hoje, em qualquer região que ele esteja no Brasil, ele tem condições de acesso muito fácil. Então, o que se pede sempre é o produtor não tomar nenhuma decisão, nenhuma medida, nenhuma atitude, sem ele consultar um agente técnico. Doutor Francisco, muito obrigada, então, pelo seu tempo aqui com a gente. Uma verdadeira aula a gente teve. Obrigado. Seguimos com o programa. O assunto agora é o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Você que acompanha a Agricultura BR já ouviu a gente falar muito sobre este assunto aqui nos últimos anos, não é mesmo? O prazo para adesão ao cadastro, que é obrigatório e que faz um cadastro digital de todas as áreas rurais do Brasil, teve mais uma vez alteração. Ele foi ampliado. Veja para qual data ele foi adiado na reportagem de Gustavo D'Angelo. Mais uma vez, as inscrições no Cadastro Ambiental Rural foram prorrogadas. Agora, o produtor tem até o dia 31 de maio de 2018 para efetuar a inscrição. O CAR é obrigatório para todos os imóveis rurais, independentemente do tamanho. A inscrição é o primeiro passo para que o produtor rural consiga a regularidade ambiental das terras e possa ter os benefícios previstos no Código Florestal. Se não regularizar o imóvel, o proprietário perderá a oportunidade de recompor as áreas de preservação permanente com dimensões menores, conforme o tamanho da propriedade. Além disso, ele ficará impossibilitado de requerer licenciamentos ambientais. Terá restrição a crédito bancário e será impedido de fazer modificações cartorais nos registros de imóveis. A inscrição é feita no site do CAR, car.gov.br. O proprietário deve baixar o programa e preencher o formulário. É preciso ter em mãos o documento da propriedade. Aqui em São Paulo, o produtor que necessitar de auxílio no preenchimento pode procurar a Casa da Agricultura de seu município para obter orientações. Gustavo D'Angelo para o SBA. Foi publicado no Diário Oficial da União da última sexta-feira, 12 de janeiro, os novos valores mínimos para os produtos extraídos das florestas do Brasil. Os produtos são provenientes dos biomas amazônico, do Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Restinga e também do Pampa. Alguns dos produtos que são incluídos nesta lista são o cacau, o açaí, pequi, castanha do Brasil, pinhão, mangaba, borracha, entre outros. Neste ano, há uma novidade. 2 novos produtos foram incluídos e já, portanto, possuem aquele valor mínimo estipulado pelo governo federal. Os produtos são esses: muru-muru, que teve valor mínimo estipulado em R$ 47,00 o quilo, e o buriti em R$ 1,16 o quilo. Ambos os valores para a região norte do país. O preço mínimo do cacau também foi reajustado. O Agricultura BR destaca agora qual foi este novo valor. É de R$ 7,24 o quilo. Preço mínimo vale para o Amazonas e o Amapá. O preço mínimo, vale a gente destacar, é uma política de garantia de preço mínimo ao produtor rural, por onde é criado, então, esse valor mínimo para que o produtor receba pelo menos este preço pela sua produção, cobrindo assim pelo menos os custos da produção. Os novos valores já estão em vigor. E o Agricultura BR vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco, os últimos destaques desta edição e como anda a soja lá em Chicago. O assunto de agora é a parte agrícola da pecuária. O capim-maçai é uma cultivar indicada para áreas onde o solo não é tão fértil. A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre as características dela agora na entrevista que João Pedro Cuti Dias fez com a pesquisadora da Embrapa, Liana Yankee. A Embrapa também lançou um pânico
que está sendo usado em todo o Brasil. Solos mais fracos, solos arenosos, solos argilosos. O que você pode comentar para o nosso telespectador a respeito desse capim, o capim Maasai? Então, o capim Maasai, ele foi lançado em 2001. Quando a gente lança os capins, né, a gente lança com o maior número de informações que a gente pode. Só que a gente não tem condições de avaliar em todos os locais do Brasil, né? Então, a gente segue um protocolo nosso e lança com essas informações. No caso do capim Maasai, que está disponível no mercado desde 2001, está acontecendo uma coisa interessante, que ele está se mostrando ser adaptado a regiões marginais. Então, regiões onde a gente nunca imaginou que pânico poderia dar bem, que são as regiões onde os solos não são tão férteis, né? Porque a gente sabe que pânico máximo é um capim para solos de média e alta fertilidade. E o Maasai está se saindo muito bem. Inclusive, tem relatos de fazendeiros que o Maasai está indo onde a braquiária não consegue sobreviver. Que é também, por exemplo, no nordeste do país, né? Em áreas mais secas. Então, ele está nos surpreendendo. E ele rebrota muito rápido também, né? Acho que uma característica dele é o rebrote, a capacidade de rebrote dele. Ele tem um sistema radicular muito profundo, ele é muito eficiente na absorção de fósforo e a rebrota dele, uma grande quantidade de folhas, a rebrota dele também é surpreendente. Bom, e eles comentavam ali a respeito da região nordeste do país, né? Uma região que tem uma boa adaptação para esse capim Maasai. E é de lá que vem a pergunta do Agricultura BR de hoje. Agricultura BR responde de hoje com participação do estado do Pernambuco. Vamos ler na tela. Quem mandou mensagem para a gente, então, foi o Gildásio, de Jataúba. Queria saber se nos próximos meses terá chuva para o município de Jataúba, no Pernambuco. Gildásio, quem vai responder para você, para todo mundo da região, é a Graziela Gonçalves. Bom, a gente teve um pequeno probleminha aqui com a entrada da Graziela, já já a gente traz os destaques para você. Reforçando, você que também tem alguma dúvida aí para a sua região, seja também de clima, mercado ou qualquer outra questão, você pode participar do quadro Agricultura BR Responde com a gente. Só mandar uma mensagem através do aplicativo WhatsApp para o número que vai aparecer aí na sua tela, é o 67996562266. E a produção está me informando aqui que a Graziela já está pronta para trazer os destaques aí para o município lá no estado do Pernambuco, a pergunta do Gildásio. É com ela agora. Bom, agora vamos responder a pergunta do senhor Gildásio, que vem lá de Jataúba, no Pernambuco, que quer saber então como é que fica o tempo ao longo desses próximos dias e também ao longo dos próximos meses. Como a gente vê aqui na imagem de satélite, essa região ela fica bem na área central do estado do Pernambuco e a gente quase não vê nuvens carregadas por lá. Esse vórtice ciclônico, que tem o seu centro atuando mais próximo aqui dessa região, acaba impedindo então a formação de áreas de instabilidade. É por isso que o índice de umidade do solo por lá ainda segue mais baixo. Ao longo desses próximos dias até volta a chover sobre a região, mas os acumulados não serão elevados o suficiente para reverter a situação do solo. Eles podem chegar até mais ou menos os 15, no máximo 30 milímetros. Agora, para a próxima semana, vamos ter ainda a previsão de chuva, mas os acumulados diminuem ainda mais, em torno de apenas 5 milímetros. E vamos terminar o mês de janeiro ainda com previsão de tempo mais seco por lá, e então o mês de fevereiro ainda deve começar também com chuvas irregulares. Teremos então ao longo de todo o mês de fevereiro essas chuvas que vêm e que voltam, que ainda não ocorrem de maneira completamente regular, mas é mais para o mês de março, quando um fenômeno chamado de zona de convergência intertropical, que nada mais é do que uma faixa de nuvens mais carregadas que acaba se instalando sobre o norte e do nordeste, volta a trazer chuvas mais significativas. Então, infelizmente, ainda vamos ter um fevereiro um pouco mais difícil, mas durante o mês de março essas chuvas tendem a melhorar. Eu encerro minha participação por aqui. Até mais!
Obrigada, Graziela, pelas informações. Obrigada também ao Gildásio por ter participado deste quadro com a gente. Um abraço a você e a todos de Jataúba. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. O programa está quase chegando ao fim. Antes de me despedir de vocês, a gente acompanha como vem operando a soja em alguns estados produtores do Brasil. A gente destaca aqui alguns estados do Mato Piba, começando pelo Maranhão. Alta de 0,8% acontecendo para o mercado maranhense do grão nos últimos 30 dias. No dia 18 de dezembro, a cotação média estadual estava em R$ 59,75 a saca. No dia 29 de dezembro, o ano passado chegando ao fim, o valor da soja no Maranhão caiu ainda mais para R$ 59,25. E 2018 começou com nova baixa. No dia 4 de janeiro, o valor médio estadual era de R$ 58,75. No dia 10 de janeiro, houve recuperação para a soja no Maranhão. O valor fechou em R$ 59,25. E nesta quarta, dia 17 de janeiro, o preço sobe para mais de R$ 60. Já são R$ 60,25 sendo registradas na média para o estado maranhense. Outro estado em destaque é a Bahia, que no acumulado dos últimos 30 dias registra perda para a soja. Queda é de 3%, já que lá atrás, há um mês, no dia 18 de dezembro, o valor médio estava em R$ 64,25. No dia 29 de dezembro, o preço caía ainda mais para R$ 62,25 e começava 2018 na casa dos R$ 60 a saca. No dia 4, o valor fechado foi de R$ 60,25. De lá para cá, a soja voltou a reagir na Bahia. No dia 10, fechava a R$ 61,25 e nesta quarta, dia 17, vem a R$ 62,25 a saca. Aquela última conferida agora na soja negociada na Bolsa de Chicago, que influencia no preço do grão aqui no Brasil. Nesta quarta-feira, a oleaginosa vem operando neste momento com queda, depois de já ter operado na estabilidade hoje mais cedo. Neste momento, cai cerca de 0,5% para as posições de mais curto prazo. A de março opera a $9,62 mais 50 por bushel, com queda de 0,59%. Os negócios para maio caem 0,58% e negociam o bushel do grão a $9,73 mais 25. E a posição de julho cai 0,60% agora, operando a $9,83 por bushel. A gente vê os números mudando aqui em tempo real, é porque a gente acompanha o cenário do grão ao vivo, então por isso há essa oscilação. Resumo, soja operando com queda agora na Bolsa de Chicago. O outro indicador para o preço da soja aqui no Brasil é o dólar. A moeda norte-americana vem agora próximo à estabilidade, ou seja, bem pertinho do valor do fechamento de ontem. Leve alta observada agora é de 0,06%, com a moeda sendo negociada a R$ 3,23 mais um. E com essas informações, encerramos aqui mais um Agricultura BR para você. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que às 5h20 da tarde, pelo horário de Brasília, tem o resumão do agronegócio do dia de hoje. Um abraço e até lá!